muito boa noite. Está no ar o Tá na Hora Vale. Comigo, Vinícius Valverde. Muito obrigado por sua companhia. Vamos juntos com as principais notícias da nossa região. Até às 19 horas e 20 minutos. Você participa pelo 997-524005. 997-524005. 997-524005. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. E nós começamos aqui falando sobre uma operação que aconteceu hoje da Polícia Federal em cidades do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte, porque eles estavam buscando combater o quê? Tráfico de droga. Quem traz mais informações sobre esse assunto, mais detalhes, é ele, Pedro Coralha. Até o momento, 23 pessoas foram presas na operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal. Uma operação que visa desarticular uma organização criminosa que realizava tráfico de drogas através de embarcações como barcos e veleiros. Essa operação teve início após uma apreensão que aconteceu em fevereiro de 2023 em águas americanas, quando o DEA, um instituto que é responsável por proteger ali os Estados Unidos de tráficos de drogas internacionais, apreendeu esse veleiro brasileiro em águas americanas. De lá para cá, então, um trabalho realizado entre a Polícia Federal e também essa associação policial norte-americana. Então, essa operação deflagrada nesta manhã, com vários mandados de busca e apreensão e também prisão acontecendo em todo o Brasil. Além do estado de São Paulo, também aconteceu nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Maranhão e no Pará. Aqui na nossa região, a Polícia Federal esteve em 3 cidades: Taubaté, São Sebastião e também em Ilhabela. Em Ilhabela, um alvo foi localizado no bairro da Feiticeira. Porém, no local, nenhum suspeito foi encontrado e a Polícia Federal também não divulgou mais informações. Em Taubaté, uma outra casa também foi alvo da operação, onde no local foram apreendidos acessórios de luxo, como relógios e corrente. Ainda segundo a Polícia Federal, outros carregamentos foram interceptados em águas internacionais por autoridades da Guarda Civil Espanhola e também da Marinha Francesa. Os suspeitos investigados podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associado para também o tráfico e integração de organização criminosa. Juntamente com isso, foram expedidos aí 4 mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária, 62 mandados de busca e apreensão e além de bloqueios de contas que somam um valor de até 1,320 bilhão de reais. Essa é a operação Narcovela deflagrada na manhã desta terça-feira. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Rapaz, é Mercedes, é Ferrari, é Lamborghini. Por que a Ferrari não vai agora atrás desse cara aí e fala pra ele que ele também não pode ter uma Ferrari? Vocês lembram daquele rapaz lá na periferia que foi proibido de ter uma Ferrari? A Ferrari foi lá buscar o automóvel que ele havia comprado, porque segundo a Ferrari, ele não poderia ter aquele modelo, ele deveria ter tido antes outros modelos antes daquela. Baita de um preconceito. Mas eles não têm preconceito contra traficante, rapaz. Olha a Ferrarona lá na garagem do carro. Mas enfim, né? O que a gente percebe também, e acho que isso fica como reflexão, principalmente para os pequenos aí, é que muitas vezes pode assim parecer que, nossa, o cara que é esperto, ele vai mesmo, ele tem umas mulheres lindas, uns carrões, ele tem relógios, dinheiros, mas é aquela velha história. O que vem fácil, vai fácil. Não acredite nesse atalho aí, que é você se meter com o que é ilícito para ter aquilo que é bom da vida, que é bom sim. Mas não acredite que aquilo que não é abençoado não vai ser seu, pode ter certeza. E olha, falando ainda sobre lá o litoral, mais precisamente sobre Ubatuba, um homem foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar. Isso aconteceu no final da tarde de ontem. A viatura acabou saindo da pista e atropelando a vítima que estava a pé. Tanto o homem atropelado quanto o PM que dirigia a viatura foram levados para atendimento médico.
A Corregedoria da Polícia é quem vai investigar as causas desse acidente e tomar as possíveis providências. A gente espera, claro, que a polícia não chegue à conclusão que foi o cara atropelado que foi o culpado, né? Porque eu já passei por uma, rapaz, que situação. Nossa, um dia eu conto pra vocês o que eu passei com um cara da polícia. Tem maus policiais também, ué, é verdade. Bom, olha lá. Um homem foi agredido a marteladas. Dá pra acreditar? Marteladas. Isso aconteceu em Lorena durante uma briga entre vizinhos. Os policiais chegaram ao bairro e acabaram encontrando a pessoa que havia desferido as marteladas. E ele disse que fez isso para cima do vizinho, porque esse vizinho já tinha furtado 3 bicicletas dele e naquele dia os dois tinham se desentendido. A mãe da vítima é quem socorreu, né, o seu filho e chamou a polícia militar. A gente lembra aqui de um caso que a gente noticiou ontem em Taubaté, em que 2 primos vizinhos também se desentenderam e um deles acabou matando o outro a pauladas. Gente, tá errado. Deixa eu dizer, tá errado. Tá errado, né? A gente não pode cometer um crime desses, não. Os valores estão invertidos. Aí, aliás, invertidos não, estão ausentes, né? Porque brigou, desentendeu, tá bom, espera esfriar a cabeça, pô. Né? É vizinho, vizinho é tipo parente próximo. Mas além disso, no caso de ontem, os caras eram primos, pô. Imagina agora a família destruída por conta de um destempero total, uma intolerância. Parece que a gente já tá bravo com outras coisas e a gente tem motivo para ficar chateado, né? Nesse país aqui a coisa tá feia, né? Mas, mesmo assim, vamos segurar a onda, pô. Vamos segurar a onda. Meu, vai dar uma caminhada, solta, espalhe os cabritos por aí, mas não cometa um desatino. Vai fazer uma musculação para evitar demência. A gente mostrou ontem também isso aqui no nosso VT, né? Que a musculação é muito boa, pelo amor de Deus. Olha aí, um ônibus foi completamente consumido pelas chamas na tarde de hoje na Estrada das Pedrinhas, zona rural de Guaratinguetá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta do meio-dia no sentido bairro Gomeral. Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram um veículo já tomado pelo fogo. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. A causa das chamas não foi divulgada. Mas olha aí, rapaz, consumiu tudo, né? Eita, laraia. Ei, Guaratinguetá, um beijo, um abraço para o doutor Marcelo, lá de Guaratinguetá. Tem a Fazenda Natal, fica lá na Pedrinha, rapaz. Pensa no lugar, um paraíso na terra. Ô, doutor Marcelo, quantos churrascos maravilhosos o senhor me proporcionou aí com a cervejinha gelada padrão Natal. Abraço, família Meirelles. Olha, pelo menos 70 crimes por dia são registrados nos arredores das estações de metrô em São Paulo. E isso tem um motivo. Para os especialistas em segurança, os criminosos se aproveitam da pressa e da falta de atenção dos passageiros e aí cometem os delitos. Veja agora uma reportagem exclusiva do SBT. Não é difícil encontrar quem já foi alvo de criminosos nos pontos de ônibus ou saída de estações de metrô. Fui uma vez no Brás, mas com o celular no bolso. Aí quando eu fui ver, coloquei a mão e levaram embora. Não é só impressão. Só no primeiro bimestre de 2025 foram mais de 4.000 registros de furto, roubo ou lesão corporal em ruas e avenidas onde há estações do metrô de São Paulo. Uma média de 70 crimes nas imediações de acesso ao transporte usado por 2.300.000 pessoas. Para esse coronel da reserva da PM de São Paulo, especialista em segurança, há uma explicação. Ele conta com a desatenção da vítima. É a vítima desatenta que tem algo a oferecer. Estações de transporte público, seja o metrô, seja a própria estação de ônibus, o que acontece? As pessoas estão sempre correndo, com pressa, desatentas do cenário. Ela não vai ficar observando todas as pessoas que estão ali para identificar uma atitude suspeita. A Avenida Paulista, onde estão 3 estações da linha verde, aparece como a mais perigosa. Por outro lado, o maior número de crimes foi registrado nas ruas e avenidas onde estão situadas as estações da linha azul.
Enquanto nas regiões mais movimentadas o risco é a ação rápida dos criminosos, sem que as vítimas percebam que podem ser alvo, em lugares mais afastados, nas estações dos bairros, o perigo é deixar esses locais a pé, sem nenhuma companhia. Bruna, estudante da USP, que acabou morta ao deixar a estação do metrô Corinthians Itaquera, na zona leste de São Paulo, no último dia 13, chegou a cogitar chamar um carro de aplicativo, mas acabou morta poucos metros antes de chegar a pé em casa. No cenário ermo, ele conta com a possibilidade de ele conseguir o êxito no crime sem que eventualmente uma autoridade policial esteja passando ou que outra pessoa possa dificultar o seu trabalho. É aquilo que eu digo, né? A nós, cidadãos, cidadãs, muitas vezes vítimas, são dadas tantas e tantas instruções e orientações, não é verdade? Não saia de celular, não abra qualquer aplicativo, não clique nos links, cuidado com as ligações que você recebe, não ande de maneira distraída por aí, cuidado com os lugares mal iluminados ou ermos. Que tal se alguém prender desses bandidos, bicho? Que tal se a gente andasse num lugar com a garantia de que fossem as pessoas de bem só as liberadas para transitarem por aí? Né? Porque num país sério, você vai me desculpar, mas você anda tranquilo, porque a maioria esmagadora é das pessoas de bem. Agora, há lugares aqui no Brasil, pode acreditar, que a concentração de bandido por metro quadrado rivaliza com a de pessoas de bem. Pode crer. Vai lá na 25 de março, ali naquela ladeira de não sei o que lá. Rapaz, cansei de gravar ali. Bicho, você chega lá, muitas vezes a viatura tá parada lá embaixo, mas tem uma meia dúzia, como dizia meu avô, a meia dúzia de 12 ou 14, na rua, na ladeira lá, rapaz, tudo esperando de tocar para ver alguém passar algum páter, blum, e eles vão para cima. Vai se catar para lá. Olha aí, um jovem foi sequestrado por 2 homens em São José dos Campos, mas por sorte ele conseguiu escapar e chamar a polícia. Pedro Coralha volta para nos contar mais detalhes desse caso, veja. Um jovem de 19 anos foi vítima de uma tentativa de sequestro no bairro Parque Nova Esperança, região leste de São José dos Campos, nesta segunda-feira. O jovem trabalha como estoquista em um supermercado da região e ao sair do trabalho, por volta das 7h30, 8 horas da noite, ele foi abordado por 2 homens armados dentro de um carro prata, que na abordagem falaram para ele entrar no carro para acertar uma dívida relacionada a um acidente de trânsito que aconteceu já há algum tempo atrás. Dentro do carro começaram as ameaças e ali, enquanto sob o poder dos sequestradores, ele conseguiu escapar deles quando passavam perto do condomínio Bom Retiro 2. Ele se escondeu atrás de alguns carros e ainda com o seu celular conseguiu acionar a polícia militar, que foi até o local e o encontrou. Ele foi encaminhado então ao 6º Distrito Policial de São José dos Campos, onde realizou o boletim de ocorrência. Agora a Polícia Civil investiga o caso, se utilizando também das câmeras de segurança existentes na cidade através do CSI, o Sistema de Monitoramento de Câmeras de São José dos Campos, para tentar encontrar os 2 indivíduos. De São José, Pedro Coralha. O que eu acho engraçado, rapaz, é que ele foi pego, né, e ameaçado por conta de um acidente que teria acontecido há não sei quanto tempo. O cara em quem ele bateu, ou, enfim, com quem ele se acidentou, arrumou tempo para fazer essa história aí, descobrir qual era a rotina dele, mandar 2 caboclos lá para ir buscar ele, ficar de tocar. Olha só onde é que a gente, rapaz, onde é que a gente tá morando? Olha que loucura, não é não? Hein? Os caras dispostos a... Me diz aí, qual é o seu problema? Ah, nós vai lá pegar, nós vamos resolver isso aí pra você lá. Ai, como é que é? Crê em Deus Pai, rapaz. O governo federal autorizou apostas online. Agora para jogos eletrônicos de tiro, sim, medida que acendeu um alerta para pais a respeito do público mais vulnerável, os adolescentes. Lembrando que, segundo a legislação brasileira, as bets estão proibidas para menores de 18 anos, mas
Antes, você só podia apostar nos esportes do COI, não é? Do Centro Olímpico Internacional, não é isso? Agora você pode até nesse tipo de jogo aqui. Gente, vai dar zica. Mas enfim, veja. Um universo de interatividade, cores e muita adrenalina. Pode até parecer estranho para quem não está ambientado, mas os esportes, ou esportes eletrônicos, têm uma receita global de 187 bilhões de dólares por ano e competições que atraem uma multidão de fãs, como num estádio de futebol. Eu tenho 24 anos, jogo desde moleque, meus 10 anos já jogava, já gostava de jogo de tiro, meu favorito. Jogar para mim é lazer, né? Como você falou, é diversão. É assim, o dia foi cheio, o dia foi cansativo. É sempre bom chegar em casa e jogar alguma coisinha. Esse mercado, que tem grande interesse do público jovem, promete movimentar ainda mais recursos com uma mudança recente, oficializada pelo governo federal. Isso porque o Ministério do Esporte ampliou a lista de games permitidos para apostas online. Antes, a legislação brasileira limitava as apostas em esportes reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. Eram regulamentados, por exemplo, jogos eletrônicos de xadrez, ciclismo e beisebol. Agora, apostadores também poderão dar lances em jogos de tiros, como Fortnite e Counter-Strike. Com esses jogos, você cria mais possibilidades. Você pode criar mais torneios, você pode patrocinar mais times, por exemplo. Então, o envolvimento no ecossistema ele pode ser diferenciado nesse sentido. Então, oficializado, né? Dessa forma que eu imagino. Então, é aí que eu vejo realmente muito potencial e que pode ser muito interessante. De novo, pode agregar para o ecossistema, consequentemente, para o consumidor, né? A mudança, no entanto, acende um alerta sobre o vício em bets, que já entrou na mira do Ministério da Justiça. Uma pesquisa encomendada pela pasta indica que os adolescentes entre 14 e 17 anos estão no grupo mais vulnerável. 55% enfrentam algum grau de risco ou transtorno relacionado a apostas. O transtorno do jogo já é uma doença reconhecida, né, nos manuais psiquiátricos, e que tem comportamentos semelhantes aos transtornos de saúde que ocorrem devido ao uso abusivo de drogas. Por exemplo, né, o comportamento aditivo, os sintomas de abstinência, o comportamento compulsivo, com sintomas similares aos de uso abusivo de álcool e outras drogas. Enquanto passava o VT, o meu diretor dizia assim no meu ouvido: rapaz, você sabe me dizer, sabe me explicar qual a diferença entre isso aí que está liberado aí, o cassino? Você sabe me dizer? Pior que eu não sei. Eu acho que isso aí é um cassino em home office. Porque o caboclo fica lá na casa dele pelo celular perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora. Ah, Vinícius, eu conheço um monte de gente que já se deu bem. Sim, para você conhecer um monte de gente que se deu bem, é porque tem um montão ainda muito maior que se deu muito mal, né? Não se iluda. Tigrinho, então, a receita para se lascar, tá? Em relação às bets, a gente sabe que há muitas investigações por aí sobre resultados manipulados. Por quê? Porque dependem de ação do homem. Do homem que eu digo, o ser humano. E meu irmão, minha irmã, onde tem o ser humano, pode acreditar em mim. Logo aparece a decepção, porque o ser humano é assim, a gente é danado, a gente vai se enfiando nas coisas. Em relação à comparação com o cassino, o que eu posso dizer é que a época em que era liberado o cassino no Brasil, eu me lembro de muitas pessoas dizerem que além dos jogos, tinha os shows. Muita gente, o cassino movimentava muito dinheiro e distribuía muito dinheiro. Já as bets aí, eu não vejo distribuírem tanto dinheiro, pelo menos não vejo tantas pessoas empregadas. E não vejo gerando, por exemplo, turismo, coisa que aconteceu também no Rio de Janeiro, lá pelos idos de 1920, 1930, né? Pô, libera logo de uma vez. Libera, porque pelo menos, pessoal, os cassinos movimentam o turismo, os cassinos atraem novos investimentos, atraem, inclusive, investimento em segurança, né? É muito mais gente trabalhando, empregada, linha de shows. Você vê Las Vegas, bicho, foi feito, é uma rua, coisa grande, mas a rua
no meio do deserto, rapaz. Não tem nada. Pensa num troço. Pra lá, nada. Pra cá, menos ainda. Não tem nada. Você fica lá 2, 3 dias, a pele começa a craquelar, porque é o deserto, né? E, no entanto, os caras criaram lá, mas olha, é um manancial, explode dinheiro, cara. Fora tantos e tantos shows, que é cultura, tantas e tantas atrações. Eu fui, por exemplo, para Las Vegas e eu não joguei. Não joguei, me diverti. Eu fui no show dos Beatles, nunca vi nada igual na minha vida. Lógico, não os Beatles, né? O show do Circo du Soleil Beatles, nunca vi nada igual na minha vida. E olha que eu já cobri o carnaval 8 anos, hein, lá na Sapucaí, mas não tem nada parecido. Fui ver lá o show daquele Chris Angel, aquele maluco que é um mágico. O show ruim pra diabo, rapaz. Nossa, que show ruim, cabrito! A televisão você vê que é tudo manipulado. Mas enfim, fiquei num hotel maravilhoso, comi muito bem. Coisa sensacional. E não fui jogar, porque eu odeio o jogo. Pensa alguém que odeia o jogo. Eu odeio o jogo. Mas não é porque eu odeio que eu tô falando mal, não. Tô falando mal porque isso aqui, ainda mais no Brasil, na mão de poucos, isso aqui é super manipulado. Sai dessa, rapaz, sai dessa. Mas enfim, né? Quem sou eu? Deixa eu ver aqui. Quem nos escreveu, Nunos? Olha aqui, ó. Depois da camisa brasileira, a camisa da seleção brasileira vermelha, vem aí, ó, a camisa que a Nike lançou pro Corinthians, ó. Atenção, corintianos de plantão, ó. Vou até mostrar nessa outra câmera aqui, ó. Depois da camisa vermelha do Brasil, agora a Nike tá lançando essa aqui pro Corinthians. Compraria, Lucão? Você que é corintiano? Meu Deus do céu, como é que pode um troço desse, bicho? Uma camisa vermelha. Não tem nada de política nisso, hein? Ó, pode o seu programa, Benedita do Cruzeiro. Beijo, Benedita, obrigado. Ediângelo Silveiras, alô, Silveiras, abraço. Eu e minha família sempre ligadinhos aqui no Melhor Jornal, obrigado, beijo. Manda beijo para minha filha Amanda. Amanda Martins, você é muito simpática, adorei te ver no salão hoje. Obrigado, muito obrigado, Leia Martins, tirou uma foto hoje lá no salão em que eu fui cortar o meu cabelo, oui madame, salão da minha mulher. Beijo, obrigado, viu, Leia? Um beijo pra Amanda, sua filha. Vinícius, estamos ligadinhos em você, pena que vai deixar de apresentar o Tá Na Hora Vale. Pois é, mas você pode me encontrar a partir de segunda-feira, às 13 horas, aqui na nova programação da TH mais SBT. Boa noite, Vinícius, programa maravilhoso, audiência aqui, Alexandre Palácio, Guararema, obrigado, querido, um abraço para você. Vamos para o nosso intervalinho, já eu estou de volta com o nosso quadro Cidade em Foco. Hoje nós recebemos o prefeito de Tremembé. Ok, o prefeito Clemente vem aí, já a gente volta também, fica por aí. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Hoje, com bem mais que os meus 20 e poucos anos, eu só quero dessa vida é ser feliz. Já chorei, sorri, errei, acertei, lutei, conquistei. Quer saber? As emoções e momentos que eu vivo junto com vocês são as minhas composições mais bacanas. Fábio Júnior Legacy. Celebre a sua jornada. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Ué, briguem aí, eu só quero pagar menos. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Nos primeiros 100 dias, Pinda segue no caminho certo. Agora a Prefeitura está nos bairros e mais perto de você. Mais perto também estará a saúde para a Dona Regina do Maricá e a Maria Eduarda do Cidade Jardim. E para a cidade inteira, Pinda vai ganhar um novo centro de especialidades médicas.
Já para Ana Júlia, os novos ônibus deram mais segurança para ir ao trabalho. O programa Novo Rumo mudou a realidade de 27 moradores de rua. E a Antonieta, hein? A nossa secretária Pet, que incentiva muitas castrações e ações educativas. Porque em Pinda é assim, gestão para todos. Uma cidade feita para você. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora e a gente está com o nosso quadro Cidade em Foco. Hoje recebemos por aqui o prefeito Clemente, lá de Tremembé. Roda a vinheta para mim. Aqui está ele, o homem. Eu sempre que vejo você, prefeito, eu tenho vontade de cantar a música do Leonardo. Sabe quanto tempo? Acho que você é parecido com ele, prefeito. Quanto elogio, né? Sempre com um sorrisão também. Prefeito, é o avô da Júlia e do Cássio, mas principalmente agora da Júlia, que é novinha, 40 dias, é isso? Né? Uma benção nas nossas vidas aí. O Cássio era o único neto, agora a Júlia lá veio a brilhantar nossa família, né? Muito bom. Que beleza. Uma dádiva, Deus abençoe. né? Deus Amém. abençoe. Amém. Prefeito, e a outra menina dos seus olhos é Taubaté? Perdão, é Tremembé? Como é que tá Tremembé? Então, eu acho que a gente caminha aí no trilho certo, né? A gente vem dando continuidade no nosso trabalho. A população acho que reconheceu isso, né? Fez com que a gente permanecesse no cargo que a gente se encontra hoje e sempre focado no melhor do município, né, Vinícius? Então, as coisas estão sendo uma continuidade do trabalho que a gente já vinha fazendo, né? Sem desmerecer nenhum dos segmentos, nenhum dos bairros do município. Claro que uma atenção maior focada para o bairro do Maracaibo. Temos uma obra lá que está um pouco lenta, mas a gente brigando incansavelmente. E por que a lentidão? A falta de repasse, né? De verba de um convênio, né? Da gestão passada e agora tem algumas etapas que são mais burocráticas, né? E com a nova lei de licitação também algumas coisas mudaram e teve aditivo no projeto. Mas graças a Deus hoje a gente teve uma resposta boa, que sanaram todos os problemas e se Deus quiser a semana que vem já volta a ter o repasse de verba, né? Mas isso aí é uma coisa que ainda vai acontecer. Mas a praça, por exemplo, né, que está em reforma também, já aconteceu a semana passada, né? O DAD aprovou tudo, todos os questionamentos que tinham foram sanados, né? E enviou mais uma parcela do DAD, então está todo vapor, a praça vai ser entregue, a previsão é entregar até o final do mês de maio, né? Porque tem a festa do arroz, não é isso? Exatamente. Dia 5, 6, 7, 8 acontecerá a festa do arroz naquele mesmo espaço que vem acontecendo sempre ali na Praça Geraldo Costa, né? No Largo da Estação. E a gente tem certeza que não vai faltar empenho para que ela possa estar devidamente pronta, preparada para receber nossos visitantes, as pessoas que vão lá para participar dessa festa maravilhosa. Essa festa é muito importante porque ela justamente faz ali a devida reverência, né? A todos os produtores rurais, locais, né, com suas diferentes culturas relacionadas ao arroz, né, são tipos diferentes. Eu comi lá uma vez um risoto de arroz vermelho, pode ser? Isso, tem também Bom arroz demais. vermelho, arroz preto, né? Então são várias qualidades mesmo de arroz, embora hoje tenha diminuído um pouco o plantio de arroz irrigado lá no nosso município, né? Até porque devido até a valores, acho também, né? Então eles voltaram um pouco para soja, para milho, mas o pessoal do agro é uma pessoa, um foco que
que faz com que a gente, quando amanhece, sem ter, às vezes sem ter o chão para pisar, se a gente se espelhar neles, a gente se revigora e tem força para enfrentar a realidade, porque é um pessoal que trabalha muito, né? E Tremembé, o nosso município deve muito a eles. O agro lá realmente faz a diferença no nosso município. Famílias tradicionalíssimas lá, que realmente não deixaram essa tradição cair, e vem a festa do arroz para valorizar ainda mais isso aí. Prefeito, e em relação aos outros setores aí aos quais o senhor está dando atenção, como o senhor disse, falou agora do agronegócio, mas a gente pode falar do turismo também. Com certeza, né? Então é uma coisa que, por ser instância turística o nosso município, né? Eu acho que a gente vem se empenhando, né? Mas a gente deixa um pouco a desejar ainda, viu, Vinícius? Porque realmente, por mais que você se empenhe, às vezes tem alguns obstáculos que a gente tem que desviar deles, né? E Tremembé é uma cidade perto de Pinda e Taubaté, é uma cidade um pouco menor, né? Então a gente tem algumas dificuldades, não financeiras, mas tudo é uma série de projetos que tem a gente, né? Hoje a gente tem um cicloturismo lá nosso lá, que tem duas rotas, a roda Piraquara e a roda dos trapistas também. E o ciclismo lá é muito forte, né? Tem dia de você registrar lá 2.000 bicicletas passando lá na rodovia Pedro Celete, né? Então a gente está em obra do Mirante e também do Boulevard, que é ali na ponte, uma ponte que está desativada, onde a gente pretende ali fazer um atrativo turístico. E a nossa praça também, que com certeza revitalizada, ela vai dar um charme maior na nossa cidade. A né? locomotiva que é de Taubaté está lá ainda? Está lá em Tremembé ainda, a gente está numa tratativa, né, com a Prefeitura de Taubaté. Existe assim uma intenção do município de Tremembé em comprar uma máquina que eles precisam, é uma escavadeira de braço longo, de 15 metros de braço, para a gente, isso vai depender das câmaras municipais também, para a gente estar fazendo uma permuta. Né? Eles necessitam de uma máquina dessa para fazer manutenção em todos os córregos lá, e de repente o município de Tremembé estaria adquirindo essa máquina para fazer uma permuta com a locomotiva e ela ficar lá definitiva. Seria uma boa. Cada um cobre o seu santo como precisa. Taubaté tem duas, né? Essa que está com a gente e tem uma lá que funciona, está em perfeito estado, né? Então ela estaria sendo seria bom para os dois municípios, né? São cidades irmãs ali, o pessoal de Tremembé está em Taubaté e vice-versa. Então precisa falar com a Câmara, mas já vamos mandar recado para o prefeito, Sérgio Victor, né? Para ele também já o Sérgio é um parceiraço também. Que bom. E, prefeito, em relação à saúde, né? A população pode esperar quais melhorias com a reforma e a ampliação do pronto atendimento municipal? Então, na realidade lá é uma reforma que está tendo, né, no pronto atendimento, mas o que acho que um pouco mais importante do que isso é nós podermos ter lançado o projeto, né, para criarmos o complexo de saúde no antigo prédio do Hospital Bom Jesus. Né, a transferência do nosso posto de saúde para o antigo prédio do Hospital Bom Jesus, porque infelizmente o município de Tremembé não tem condição de manter um hospital, essa é a realidade. O que, né? que falta para manter um hospital? Verba só? O que exatamente, né? Eu acho que o município não tem condições financeiras de bancar um hospital. Prova disso é Taubaté, que está lá com a Gamute próximo, nós passando por uma série de dificuldades. Se não tiver uma ajuda do governo do estado, realmente não consegue manter um hospital, né? Então, aí a gente tem essa dificuldade, né, no nosso posto de saúde, que é bem próximo ali mesmo, né, do antigo prédio do hospital, e a gente estaria transferindo esse posto de saúde para lá, para dar mais condição de atendimento, poder separar a área de pediatria, né, de atendimento, do ambulatório, da farmácia, da sala de vacina, sala de curativo, porque lá é muito apertado e realmente a cidade cresceu, a população aumentou, né, e a gente faz um bom trabalho na saúde, então a procura é imensa. Né? Agora então mesmo... vai ter uma questão de conforto, de melhor organização, tudo isso que é imprescindível para a saúde, né? Com certeza, é um investimento de quase 8 milhões de reais, é a previsão orçamentária para gastar lá, já está previsto isso dentro do nosso orçamento, então a gente está com o pezinho muito no chão, que tudo vai dar certo. Prefeito, agora quando alguma população ouve de um gestor como o senhor, que uma cidade não consegue fazer a manutenção, manter um hospital, eu acho que a gente fica arrepiado, porque afinal de contas a saúde não tem nada mais imprescindível, mais fundamental. Por que raios os gestores têm tanta dificuldade com isso, poxa? A arrecadação do município é um dos fatores, né? E às vezes o estado, por exemplo, ele se concentra mais no hospital regional.
Por isso existe essa criação de alguns hospitais regionais, né? Agora, se Deus quiser, em breve vai ser inaugurado o de Cruzeiro para poder aliviar um pouco a demanda que acontece em Taubaté, né? Foi criado de Caraguá também, tem um hospital funcionando lá, tem São José dos Campos. Acho que eles centralizam mais em alguns eixos, né? Que é para poder atender melhor as cidades menores, né? E para nós lá, infelizmente, eu não tenho vergonha de falar isso, o município é muito próximo do hospital regional, né? E também do HMUT, onde a gente procura quando tem essas demandas que o paciente vai para o CROSS, a gente tem não a facilidade, mas geralmente são transferidos para o hospital em Taubaté. Né? A pessoa, os familiares, eles têm essa facilidade, porque Taubaté e Tremembé é muito próximo, né? E às vezes não consegue, realmente, algumas especialidades vão para cidades mais longes, né? Mas ali Tremembé ainda facilita muito as pessoas que precisam realmente da saúde por ter esse hospital ali na nossa cidade vizinha. E falando de educação, houve uma revitalização em algumas escolas. Eu me lembro que da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor estava falando de uma creche, uma escola. Como é que está essa questão desse investimento? Infelizmente, Vinícius, a creche, ela precisou dar uma parada porque a empresa que estava prestando os serviços, ela não teve documento satisfatório que pudessem, né, os documentos necessários, não satisfatórios, os documentos necessários para que a gente pudesse renovar o contrato com ela. Então foi rescindido esse contrato, já está num novo processo licitatório para uma nova empresa vir, se Deus quiser, uma empresa que realmente tenha condição de dar continuidade na obra e terminar. O problema nosso não é financeiro, na realidade. É o que engessa a maioria dos gestores, é esse processo licitatório. Ganha-se quem tem o menor preço. Nem sempre o menor preço é a melhor qualidade e é a empresa que tem condição. Então a gente passa por isso. Não é só eu, não. Isso aí todos os prefeitos passam. Todo né? lugar. Tanta burocracia, partindo do pressuposto que só tem corrupto, porque é tanta dificuldade. É como se todo mundo tivesse ali a espreita. Não, bicho, vamos fazer a coisa certa, fluida, rápido, porque agora o senhor já faz algum tempo veio aqui, a creche ia ficar pronta. Agora não vai ficar pronta, ainda vai voltar. Esse tempo todo o cidadão está desamparado. Realmente. E tudo cai na culpa do prefeito. O culpado é o prefeito. E eu não me omito disso, não, porque realmente eu estou lá com ônus e bônus, né? Isso é a realidade. E a realidade, o que eu faço questão é isso, é a transparência mesmo, para que todo município possa ver. Quem está acompanhando nossos trabalhos vê. É trabalho intenso, incansável para fazer as coisas acontecerem. Mas essa questão burocrática, né, administrativa, muitas vezes nos engessam, né? Mas ela vai acontecer, eu não tenho sombra de dúvida disso. O que é mais engraçado é que eu acabei de falar da burocracia, o quanto ela é feita sempre, né, para segurar, mas aqueles que são sem vergonha, aqueles que são vagabundo, conseguem driblar, prefeito, eles conseguem fazer, rapaz, eles têm até para pegar empréstimo no banco, eles são ligeiros, eles têm alguma coisa eles têm lá dentro. Tem coisas que a gente até se surpreende, não realmente, né? A gente vê certas situações, aí você vê a empresa, de repente, que não consegue atender as necessidades do nosso município, isso com documentação e tudo, aí do nada a mesma empresa não, né? Porque ela é punida tudo, mas o mesmo proprietário, às vezes está em obra em outro município com outra empresa, outro CNPJ e assim vai, as coisas vão caminhando dessa forma. É amigo de quem, né? Prefeito, e em relação ao concurso público, vem concurso público lá para Tremembé? Então, já se encerrou o prazo das inscrições, né? O concurso, a prova vai ser no dia 1º de junho. Né? Eu queria me inscrever para ser um funcionário público lá, não tem Então, mas essa aí você vai ficar para a próxima, que vai ter no final do ano. Porque essa além de ter terminado as inscrições, é para professores, né? ADIs, inspetor de aluno, merendeiras, mas a gente tem uma previsão aí... Mas eu cozinho bem, ó. Então, isso é bom, hein? Também. É claro, nas horas vagas isso faz bem, né? Mas a gente até no final do ano tem uma previsão da gente estar lançando um outro concurso, aí a Câmara já aprovou com mais ou menos 400 vagas, aí são em diversos setores, né? Desde o auxiliar geral até o engenheiro e uma série de outros cargos também, que vão ser auxiliar administrativo, engenheiro, acho que dentista, um veterinário. Apresentador de televisão não tem? Não pensamos nisso, mas podemos pensar. Prefeito Clemente, sempre um prazer recebê-lo aqui pela transparência e a sua sinceridade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É o prefeito de Tremembé, o avô da Júlia e do Cássio. Já a gente volta, fica por aí. Obrigado.
Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Dia das Mães Serra Mar Shopping. Concorra a um HB20 0 km nas compras acima de R$250 e acima de 450, ganhe um creme para as mãos L'Occitane Brasil. Participe! Uma homenagem do Dia das Mães do Serra Mar Shopping. O programa Smart vai transformar a cidade de Taubaté com o uso de tecnologias integradas. E o Sentinela é o primeiro projeto do programa. Com ele, moradores e empresas podem compartilhar imagens de monitoramento com o Centro de Gestão Integrada. Nossa Guarda Municipal e as forças de segurança terão mais informações para agir quando algo suspeito acontecer. A adesão é simples. Conheça os detalhes no site da Prefeitura. Projeto Sentinela. Tecnologia reforçando a segurança de todos. Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Deu a chance pro estagiário. O Gugu sempre foi muito criativo. Ele fazia acontecer as coisas. Até os domingos ficaram mais legais. Não tinha pra ninguém segurava o Gugu. E a TV brasileira nunca mais foi a mesma. Todo mundo gritando comigo. Viva noite! Lá com a massa. Não é pra qualquer um, não. Gugu, Toninho e Augusto, série original. Assista no Mais SBT. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe o acesso e aproveite. Estamos de volta aqui com o nosso Tá na Hora. Pessoal, vocês já estão sabendo, né? Vem aí a nova programação regional da TH mais SBT. Olha aí, nós vamos ter agora a chegada do Juliano Marcos com o Alô Vale a partir das 11 horas da manhã. Em seguida, às 13 horas, esse que vos fala, Vinícius Valverde, com Chega Mais Vale. E às 18h30, aqui no meu horário, vem ela para assumir com toda a sua competência e elegância, Marcela Mesquita. E depois, ele, o nosso querido e glorioso Lucas Tavares, sabe tudo de esporte, era goleiro profissional, o cara sabe muito, jogou com o Ronaldinho, o cara é fantástico. Então não perca, a partir de segunda-feira, dia 5, eu mesmo vou estar às 13 horas, ao vivo, claro, sempre esperando a sua presença, sua valiosa audiência. E estão cada vez mais comuns e viralizando nas redes sociais os vídeos de professores explicando a pronúncia correta de certas palavras. Palavras muito comuns no nosso dia a dia, inclusive, mas que às vezes a gente erra. Eu mesmo assisti ao VT, errei um montão. Letícia Keller foi ao Calçadão de São José com uma professora de português para saber se as pessoas sabem pronunciar corretamente as palavras. Veja. Você já deve ter visto aqueles vídeos virais das pessoas mostrando como se pronuncia realmente as palavras. Algumas palavras que falamos errado e nem sabemos. Não é recorde, não tem esse acento, não é uma proparoxítona. O correto é recorde, é isso mesmo. Hoje eu tô aqui no Calçadão de São José dos Campos e trouxe comigo algumas palavras. O pessoal tá com a língua afiada? Eu trouxe também uma professora de português para saber se o pessoal daqui sabe ou não sabe pronunciar as palavras. A gente está fazendo uma matéria sobre as palavras que as pessoas pronunciam de forma errada. Então pronuncia essa palavra aqui para mim, ó. Gratuito. E aí, professora, essa palavra tá certa ou tá errada? Ah, não tá não. Por que não? O certo é gratuito. Gratuito. Explica pra gente, professora, por que tá errado? A separação dela não é gratuito. Eu não tenho hiato, eu tenho ditongo, é gratuito. Quer uma outra bem bonitinha? Circuito, curto-circuito. Tá errado falar curto-circuito. Obrigada. O pessoal deixa o hífen na entonação no i, né? E não é no i, é no u. Uma sílaba antes, né? Da hora, interessante, muito bom. Pronuncia essa palavra aqui pra mim, por favor. Ruim. E aí, professora, tá certo o modo que ela pronunciou? Tá sim, ela falou bem bonitinho. Ruim, esse é o certo. Essa é uma palavra oxítona. A gente tem que separar o U do I e ela, a última sílaba é ketônica. Parabéns. Quando que tá errado? Em qual situação? Não pode falar ruim. Ruim. Fala a pronúncia pra mim dessa palavra. Cateter. E aí, professora, tá certo? Certíssimo. Muito difícil acertar essa palavra. A maioria fala catéter. O certo é cateter. Pronuncia essa palavra aqui pra mim. Rúbrica. E aí, tá certo ou tá errado? Ah, não tá não. Essa palavra, o certo é rubrica. Ela não tem acento. Além dessas palavras que a gente mostrou aqui com o pessoal no calçadão, a professora Gabi vai falar pra gente algumas
que geralmente a gente erra no dia a dia, né, professora? Vamos lá. Quais as outras palavras que a gente tem o costume de errar no dia a dia? Será que o certo é látex ou latex? O certo é látex. Muita gente fala, precisa de uma tinta látex. Não é. É tinta látex. Ela é uma paroxítona terminada em X, por isso ela leva acento, látex leva acento. Outras palavras do mesmo tipo, látex, duplex. Sabe o apartamento com 2 andares? Não é duplex, é duplex. O forte é o du. E triplex também. O que mais? Frustrado ou frustrado? Não dá nem pra falar. Frustrar, frustrado. Legal? O que mais que é interessante? A gente já falou de gratuito. Então, gratuito, circuito, fortuito, intuito. Tá errado intuito, né? Tá errado circuito. Legal? Deixa eu ver se eu lembro mais. Não lembro. Que mais? Privilégio ou privilégio? Pri. Eu me sinto privilegiada, tá? E, a minha predileta, distinguir é o certo. Não é distinguir. Eu não consigo distinguir uma coisa da outra. Não tem o som do U, não. Tem alguma dica para o pessoal de casa para voltar, para assim aprender realmente a pronunciar essas palavras corretamente? É um pouquinho de vivência, um pouquinho de leitura, um pouquinho de contato com boas fontes, né? Então, a gente tem que buscar as informações em fontes confiáveis. Tem dúvida? Procura. Google não é dicionário, tem que procurar no dicionário. E você aí de casa, captou todas as dicas? Vinícius, eu errei várias palavras, viu? Aprendi muito aqui com a professora. Volto com vocês. Obrigado. Triplex, duplex, isso aí pra mim é mega novidade. E qual? Qual, meu diretor? Meu diretor, às vezes ele entra numas viagens que ele nem sabe o que ele tá falando. Vinícius, uma semana, manda abraço pra Adriana, ela não percebeu. Alô, Adriana, beijo pra você, obrigado. Olha aqui, mandaram foto, estou aqui assim, senhor, manda beijo para minha esposa Edna, para a sobrinha Bárbara e o Zé Dito de Santa Isabel. Alô, Santa Isabel, somos Bom Retiro, Santa Lúcia, Milene, Elisa e Elias, amamos ele, muito obrigado. Parabéns para o César, meu marido, estamos ligados. Aí esse pessoal tudo mandando beijo para o César. Vinícius, manda beijo para minha neta Camille, sua vovó Fátima de Caçapava. Alô, Camille, beijo da vovó. Como é que vai ser o jogo do Brasil desse jeito, né, Vinícius? Aqui o tio Vaguinho de Pindamonhangá, rapaz, eu não sei se eu acho pior tirar o amarelo ou pôr o vermelho, dá pra entender? Porque a nossa camisa tem história, tem peso, rapaz, é amarelinho, não tem nada que ver com o vermelho. Mas aqui entre nós, né, que ninguém nos ouça, vamos falar o que é verdade. Houve, né, O pessoal da esquerda fala que é um apoderamento da camisa da seleção amarela por parte da direita. O pessoal da direita diz que foi algo natural, espontâneo que aconteceu, que todo mundo ia lá com a verde e amarela para falar de patriotismo e tudo mais. Aí a esquerda fala que não, e agora a esquerda quer impor essa história do vermelho. Pô, isso aí Mas também tem o outro tonto lá do Trump que coloca aquele chapéu horroroso. Let's make America great again. Se catar pra lá também, que coisa besta. Enfim, é a era do marketing, da imagem, e a gente pena com isso. Ai, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fique com Deus, se ele assim permitir, amanhã a gente tá de volta. Beijo, fui!